Aleluia. Graça e paz, carisma. Vocês podem permanecer de pé. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Por favor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero ler com você esse texto, que nós temos debruçado nele já há tempo, mas eu quero ler a partir do versículo 18. Gênesis 6, 18 diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para que os conserves vivos contigo. Alguém diga amém. Eu queria que você desse um salto comigo aqui, por gentileza, no capítulo de número 8 de Gênesis. Estamos juntos? Capítulo 8, diz assim, no versículo de número 1 em diante: Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas do céu, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Diga, no dia 17. A arca pousou. Tem sempre um crente atento, né? Olha para o teu irmão e fala assim: hoje é dia 17. Hoje, diga, hoje é o dia que a tua casa, a tua arca, vai repousar, se estabelecer no monte de Deus. Assim diz o Senhor. Se assente, por gentileza. Amados, antes da gente entrar aqui, mergulharmos na palavra, porque eu fui duramente repreendido pelo meu conselho tutelar, pelo exagero de hoje de manhã. Eu passei realmente da hora, mas o pastor Luciano falou que iria puxar meu banco, não puxou, aí eu fui embora. Mas eu queria chamar a sua atenção, antes da gente mergulhar no texto, dizer para você que os livros estão lá fora, continuam lá fora. Vai ser um prazer muito grande para mim fazer uma dedicatória para você. E apenas para aqueles que não estiveram aqui, e livros são extensão do meu ministério, e eu trouxe, não todos os livros, inclusive, vou começar por aquele que acho que não tem mais nenhum aí, mas você só consegue pelo meu site, só consegue pelo meu Instagram, marcos.joaquim. Você consegue lá na link da bio, assim, aí embaixo onde fica a minha foto, tem lá um endereço, é só clicar ali e fazer o pedido. Esse livro aqui, ele contém, eu digo uma coisa ousada nele, eu falo que 7 princípios para reconstruir sua vida em uma semana. Não é uma prepotência, mas é um entendimento de que princípios cumpridos desatam as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E a nossa vida, a nossa vitória, como eu falei durante todos estes dias aqui, dependem do cumprimento de princípios. Então, o que você conhece sobre o princípio do compromisso, o princípio da responsabilidade? Eu começo com os 4 capítulos falando sobre 4 princípios,
que é decisão, atitude, perseverança e ousadia. Se você não decide, querido, você não toma atitude. Se você tomar atitude, você precisa perseverar nela. E para perseverar nela, você precisa de ousadia. Então, os 4 primeiros princípios já falam sobre isso, mas esse livro, não sei nem se ainda tem lá. E esse livro aqui, Flechas na Aljava, que é o meu livro base para o meu trabalho com família, onde eu falo sobre os 5 princípios da educação bíblica. Como educar essa nova geração sem desrespeitar a modernidade dela, mas não permitindo com que a modernidade dela violente velhos princípios. É um grande desafio, onde eu falo sobre os guerreiros maçais, que são exímios caçadores de leões. E eu falo uma coisa nesse livro, eu começo esse livro fazendo uma pergunta num dialeto maçai. E a pergunta é, Kacerian Ingera. Kacerian Ingera é a maneira como os guerreiros tanzanianos, em especial da tribo dos Maçais, se cumprimentam. Eles não falam assim, bom dia, boa tarde. Eles falam, Kacerian Ingera, que traduzido é, como vão as crianças? Para eles, você estar bem é quando a tua descendência está bem. E uma das prerrogativas dele é proteger a sua família de leões. E a Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor rugindo como leão. Mas quando a gente se torna um guerreiro maçai no reino espiritual, queridos, nós vamos responder quando alguém perguntar como vão as crianças. Você vai entender que seus filhos não são apenas seus filhos, mas são continuidade da tua história. E é sobre isso que eu falo aqui. De manhã você estava mais barulhento. Está melhorando. E esse livro está sendo a base de tudo que eu estou falando aqui. Um detalhe que eu não falei. A renda desse livro não é para mim. É para a África, Guiné-Bissau, onde eu trabalho, coopero com um trabalho chamado Projeto Bemba, que significa celeiros, para quem ainda não ouviu. E todas as vezes que eu tenho esse livro, eu mando dinheiro para lá. Para vocês terem uma ideia, o nosso salário mínimo é 3 vezes maior do que o salário mínimo de lá. Então, por menor que seja o dinheiro que a gente mande para lá, a gente está ajudando e muito. E esse livro aqui é o livro Sociedade dos Profetas Mortos, que eu tenho um carinho por ele muito grande, que é a minha visão de como uma igreja deve comportar-se profeticamente, como ser uma voz profética nos nossos dias. A Bíblia diz, queridos, que o povo se corrompe porque faltou profecia. E uma das maneiras pelas quais Deus derrama juízo sobre uma geração é removendo os profetas, é calando-se, porque profetas são representações da voz de Deus na terra. Então aqui eu ensino como você ser um pai profeta, uma mãe profetiza, ser alguém que não é apenas profetizar no sentido de falar assim, eu profetizo uma semana abençoada para você. Você não sabe nem o que você está profetizando, o que de fato é profetizar. Parta do princípio que profetizar é interpretar o coração de Deus. Por isso que todo profeta legítimo antecipava a sua palavra dizendo, assim diz o Senhor. Não vou falar mais nada não. Entendido? Muito bem. Ele está lá embaixo, esse livro. E outra coisa, antes da gente mergulhar aqui no texto, queridos. Nós precisamos aprender a dar continuidade àquilo que Deus começa. Hoje, pode ser para muitos considerado o último dia da conferência, mas para outros pode ser o primeiro dia de uma nova história. Porque a maior e melhor parte desta conferência, com todo respeito a tudo que foi feito, é o que você vai fazer com isso que você recebeu, não apenas do que você ouviu, da pregação, mas das ofertas, dos louvores que você deitou no altar. O que Deus vai fazer com isso a partir do momento em que Ele aspirar, assim como Noé sai da arca, constrói um altar e Deus aspira. Queridos, eu acho linda essa palavra, Deus aspira. Deus colocou para dentro dele o que um homem ofereceu. Eu não quero que Deus apenas ouça a minha oração, eu quero que Ele as ponha dentro dele. Deus aspirou o sacrifício que Noé havia feito, aceitou. E queridos, saiba de uma coisa, muita coisa que desce sobre a sua vida é resultado da aceitação
de Deus daquilo que você fez subir. Vocês estão ficando acordados, hein? Gostei. Deus aceitou e começou ali uma nova etapa, um novo tempo. Depois que tudo aquilo passou, a arca se estabelece. E falando em continuidade, eu queria convidar você para continuar essa conferência comigo lá em casa amanhã às 21h30. Não precisa sair da tua casa não, sai por YouTube. Eu estou iniciando, aliás, já iniciei, uma série chamada Galeria da Cura, onde eu estou falando sobre personagens bíblicos que passaram por turbulências na alma e que foram curados por Deus. E eu falei semana passada, alguém assistiu semana passada? A aula da semana passada? Quem é que me segue no YouTube? Você não quer ir para o céu não, querido? Você não me segue no YouTube não, gente? Obrigado. Quem não pode assistir 21h30, não tem problema, fica gravado. Mas é importante que você esteja, canal Marcos Joaquim Oficial. E eu falei semana passada sobre a revolta de Caim. Todos nós, queridos, lutamos contra um Caim dentro da gente. Você vai ver o ciclo que Caim fez. Ele passou de revoltado a um assassino, querido. De um assassino ele passou a ser um arrogante. De um arrogante ele passou a ser um produtor. Porque quando você não cura as mazelas da sua alma, você reproduz gente igual a você. A gente sabe que tem gente que veio de lares desajustados, porque viveu em lares desajustados. E essa aula ela vai acompanhada de um PDF, para quem é membro do canal, está lindo o PDF, de 11 páginas, uma mini apostila. E amanhã eu estou indo para o 2º capítulo. Amanhã eu estou falando sobre a ira de Saul. Quando a ira divina se transforma em raiva diabólica. A minha pergunta é, existe a tal da ira santa? Vai lá para você ver. Para a gente matar o Saul que vive dentro da gente, porque uma das razões pelas quais Deus permitiu Davi ser perseguido por Saul, e não tirou logo ele do esquema, não matou logo Saul para colocar Davi no trono, é porque Deus precisava matar primeiro o Saul que vivia dentro de Davi. Vamos tomar um café junto amanhã? Eu vou perguntar lá se tem gente da Carisma, gente. Se tiver compromisso aqui, não. Aí tudo bem. Tem compromisso, aí eu respeito. Mas se não tiver, eu vou orar para ter um dilúvio lá na tua casa. E começar a ter o dilúvio, foi o pastor Marcos. Corre para a live. Amém, amados? Amanhã eu estou no 2º capítulo, tá? Mas eu queria que você ficasse disponível para você, quem sabe até hoje, você chegando em casa, em algum momento, você já pode ir lá para ficar afinado comigo para amanhã. Muito bem, queridos. No 4º fator, eu não vou entrar no detalhe, que é o fator espiritual, existem 6 princípios a serem obedecidos. Número 1. Número 2. 3. 4. 5. 6. Oi, gente, estão olhando para... Tem cola aqui? Isso que tem gente que eu estou falando, rapaz, o pessoal está que está. Gente. Essa coisa do Marquinhos? Não, foi o Marquinhos, foi... Meu Deus. Não, podia colar tudo de vocês, gente. Mas tá bom, valeu. Muito bem, gente. E hoje, nós estamos fechando, falando sobre esses 2 últimos. Vida conservada e direção certa. Vamos começar com vida conservada. Deus deu a instrução, Deus deu o discernimento, Deus deu a execução, como fazer, Deus deu o modelo, mas Deus disse algo importante, dizendo para Noé, leva de tudo que se come, coloca a tua família, coloca os animais que eu trarei até você. E Deus dá um motivo. Preste atenção, Carisma, no que eu vou dizer.
Nem sempre Deus me dá uma satisfação do porquê. Ele quer apenas que eu obedeça o quê? Gente, nem sempre Deus me diz o porquê. Às vezes Ele só quer que eu obedeça o quê? Mas de vez em quando, Ele vai e diz o porquê. Isso facilita a gente. Não é verdade? E Ele disse, eu vou trazer chuva sobre a terra, porque a terra está corrompida. Eu quero que você entre com a tua família nessa arca, os animais, os alimentos, e aí Deus diz o porquê, para os conservares vivos. Eu quero que você conserve tudo isso vivo. Em outras palavras, Noé, Deus não falou com a família de Noé, Deus falou com Noé. Deus escolheu alguém para falar especificamente e disse, Noé, em outras palavras, me deixa aqui fazer uma figuração. Eu não estou te ordenando a colocar a tua família simplesmente dentro da arca. A arca hoje, queridos, pode ser simbolizada por vários ambientes, mas os dois principais ambientes simbolizados pela arca chama-se família e igreja. Família e igreja são, nos tempos chamados hoje, a arca de Deus, para nos proteger das mazelas que estão do lado de fora. Mas a ordem de Deus não foi apenas para que todas aquelas pessoas estivessem dentro, mas estivessem vivas. Parece uma coisa lógica, mas vai para além de uma questão lógica, porque tem coisas que existem, mas não têm vida, porque existência é diferente de vida. Nem tudo que existe tem vida, mas tudo que tem vida existe. Está entendendo ou não? Eu estou aqui assentado nesse meu amigo. Não sei se vocês conhecem. Sabe o nome dele? É Banco. Existe ou não existe? Tem vida, mas existe. E aquilo que existe, mas não tem vida, apenas ocupa lugar. E a igreja não é um lugar de gente que apenas existe, mas tem a vida, e vida com abundância. A casa não é apenas um aglomerado de pessoas que apenas existem ali, mas tem vida, e vida pressupõe relacionamento, vida pressupõe mover, vida pressupõe troca, interação. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Existem casas, famílias, e quem sabe aqui nesta noite, onde as pessoas apenas existem lá dentro, mas não possuem vida. E vida está baseada em 3 fatores, que é existência, modo de existência e tempo de existência. Aí perfaz a vida, não é apenas uma existência. Já existe a existência, mas para ter vida tem que definir o modo de existência. E o modo de existência vai definir o tempo da existência, porque a maneira como você vive determina o tempo que você existe. Calado hoje, aleluia. Tem um pentecostal lá atrás, Jesus. Estão entendendo? Como é que uma casa, as pessoas entram e saem, e não tem relacionamento, não tem toque, não tem olho no olho? O modelo da casa tem que ser um modelo definido por Deus. Eu queria falar uma coisa, mas eu acho que é desgastante. Sério? Então tá bom. Casa de crente não se come com prato na mão, tem que ter mesa, porque mesa é símbolo de comunhão. Se você pega o teu pratinho, querido, vai para o teu cantinho, você apenas existe, mas não tem vida, porque a mesa
te impossibilita de dar as costas para quem está com você. A mesa te impossibilita de dar as costas com quem está com você. A mesa está aqui, você fica assim? Não. A gente olha para a mesma meta. A gente olha para as mesmas coisas. Ainda que sejamos divergentes, mas estando à mesa, a gente conserta a parada. Gente, eu vou dizer algo que eu já falei há muitos anos aqui nessa igreja, talvez alguns não se lembrem. Mas todos nós, queridos, se tirar Jesus da nossa vida, a gente se torna um jantar em Betânia. Calma que eu explico. Diga, se tirar Jesus da minha vida, da minha casa, a gente vira um jantar em Betânia. Houve um jantar em Betânia. Na casa de quem? Lázaro. Quem estava lá? Uma tal de Maria Madalena. Junto com Jesus, Judas. E o dono da casa era leproso. Dava para alguém falar mal de alguém? Dava para alguém olhar para Simão e falar, seu leproso, mas tu está na minha casa. E Madalena fala, que é isso, gente? Você fica calado que você foi liberta de 7 demônios. E você aí, ex-defunto? Tinha um ex-defunto. Judas não podia falar nada porque era ladrão. Se tirasse Jesus, ninguém prestava, querido. Se tirar Jesus da tua vida, não sobra nada. Então, a mesa tem que ter Jesus. Eu falei com Deus esta tarde, eu falei, Deus, eu tenho aprendido que não dá para pregar qualquer coisa sem que a centralidade seja o Senhor. Eu quero dizer para você que se Jesus não for a centralidade, a mesa, queridos, a mesa vai virar uma bagunça. Vai amanhã para a live, que você vai ver o que acontece com uma mesa onde Jesus não está. A gente joga a lança no peito do outro. Quem lembra do nosso código do sim ou do não? Quem já sentou-se à mesa ou pegou o prato, pôs na mão e reclamou que a comida estava ruim? Não abaixa não. Não abaixa. E quem foi que te deu essa comida? Quem foi que proveu o pão da terra? E eu conheço gente que acabou de orar e deu graças a Deus e falou que o negócio está ruim aqui. Tirou Jesus, a gente não presta. Jesus está sentado à mesa na última ceia. E tinha um diabo lá, querido. Porque Jesus já havia falado, um de vós é um diabo. Judas estava simples e unicamente existindo, porque não entendeu que, biblicamente falando, vida não é um espaço de tempo, vida é uma pessoa. E essa pessoa disse o quê? Eu sou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga para o teu irmão, vida não é um espaço de tempo, é uma pessoa. Fala, teu irmão. Fala, vida é uma pessoa. Por isso que a gente reclama da vida. Minha vida está assim, minha vida está assada, e minha vida está assim. E esse é o problema, a vida é tua. A hora que a vida for de fato uma pessoa que se assenta à mesa, e me permita essa expressão um tanto quanto pesada, mas ao último dia eu vou dar tudo que tem. Estou saindo do banco mesmo. Só com Jesus presente é possível conter os diabos que tentam se assentar em nossas mesas. Só com Jesus. E Deus estava dizendo o quê para Noé? Noé, conserve vivo. Eu não quero que esteja apenas lá dentro da arca. É como se dissesse, o dilúvio vai passar. E assim diz o Senhor, carisma. Esse dilúvio na tua casa vai passar.
Essa crise na tua casa está com os dias contados. E Deus quer que você chegue do outro lado vivo, vivo, vivo. Alguém, por favor, faz um barulho de adoração ao nome do Senhor. A Ele a glória. Porque mais importante do que você chegar lá, é como você vai chegar lá. Porque a gente aceita a morte com facilidade, queridos. A natureza humana, a natureza decaída, ela aceita a morte. Por isso que a gente fala, estou morto de cansar. Morri de rir. E eu queria relembrar algo que disse a vocês há um tempo atrás, também há alguns anos. Não sei quantos anos, mas tem pelo menos 4. Amigos. Existem algumas palavras que eu removi do meu vocabulário. Eu procuro remover. Uma delas é cansaço. Já estou cansado disso. No meu livro Sociedade dos Profetas Mortos, eu falo sobre o perigo que um cansaço provoca na vida de um líder. O teu cansaço pode trazer o óbito sobre a tua descendência. O teu cansaço pode fazer você trocar valores inegociáveis por coisas passageiras. Não se esqueça que foi o cansaço que fez com que Sansão entregasse o ouro à bandida, ou a Dalila. Quantas vezes você já falou isso? Já estou cansado disso. O negócio é que fala sempre. Essa é uma palavra, mas a outra, não é essa que eu quero falar, é o desânimo. Eu quero abolir essa palavra, por algumas razões. Primeira, por uma razão filosófica. Segundo, por uma razão psicológica. Terceira, por uma razão teológica. Qual é a razão, pastor, filosófica? Porque aquilo que adquiriu desânimo, perdeu ânimo. E ânimo é vida. Alguém aqui já viu um desenho animado? Tom e Jerry, tá bom? Papalégua, quem já viu Papalégua? Entrega a idade, isso, olha lá, ó, meu Deus. Bibi. Quando você lê uma revista, um gibi, aquilo é um desenho animado? Qual é a diferença? Tem movimento. Aquilo que não se move está desanimado. Aquilo que está desanimado não se move. O teu desânimo não te deixa mover-se, querido. Então, quando você aceita o desânimo, você aceita a morte. Visto que morte na Bíblia não é o término de uma existência, é o corte de um relacionamento. Morte, biblicamente falando, não é o término de uma existência, mas é o corte de um relacionamento. Por isso que Efésios 2 diz que antes de conhecer Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nosso código do sim do não de novo. Quem já se aborreceu com alguém e fala assim, ó, fulano de tal para mim morreu. Pois é, você matou no relacionamento, mas enterrou no teu peito e você virou um cemitério ambulante. Porque não deixou de existir na lembrança. Eu gosto dessa cara que vocês fazem. Fala assim, Jesus me pegou aqui agora. Eu percebo que você não quer nem se mexer direito. Que é para não dar na pinta no gesto. Estão entendendo, gente? Estão acompanhando o raciocínio? Estamos juntos? Estamos? Então eu procuro cortar. Psicologicamente, porque eu estou aceitando a morte.
teologicamente, porque Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Que houve? Está desanimado? Não, apenas perplexo, abatido, porém não destruído, perseguido, porém não desamparado. Carisma, faz um barulho de adoração ao nome do Senhor, que hoje Deus está curando você do desânimo, Deus está nos curando. Oh meu Deus, tem alguém animado que pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus? Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Levante sua mão e diga: hoje eu rompo, eu me divorcio do cansaço e do desânimo, porque quando estou cansado, o Senhor, diz a palavra, dá força ao cansado, revigora a força do que não tem nenhum vigor. Eu não estou desanimado, eu estou perplexo, e a minha arca está pousando no Monte Ararat. Dê glórias ao nome do Senhor. Vida conserva vivo, não é? A igreja, hoje não tanto, se polarizou há alguns anos em pentecostais e tradicionais, né? Você é pentecostal, tradicional, os tradicionais chamavam os crentes de penteca, os pentecas chamavam os presbiterianos de sorveteriano. Mas hoje, graças a Deus, né? Eu pelo menos, não sei, pastor Nildo, tem mais experiência que eu, mas eu não vejo muito isso mais hoje não. Mas agora a gente é calvinista e arminiano. A gente tem que dividir. Vamos arrumar outra coisa agora, vamos embora. Você é calvinista ou arminiano? A gente vai ficar discutindo o tempo todo isso. Uma vez perguntaram para mim, eu falei: meu irmão, eu estou fazendo força para ser crente. Te garanto que não foi Calvino nem Armínio que morreu por mim. Eu estou pregando o evangelho. Se eu chegar lá e ganhar alguém que não foi predestinado, eu peço perdão a Deus. Falei: Deus não sabia, eu trouxe ele. O senhor resolve aí, o que o senhor vai fazer? A política se dividiu em esquerda e direita. A sociedade se dividiu em conservadores e progressistas. Mas eu quero te dizer uma coisa muito ousada: esquece a política, esquece a parte teológica, vamos para a sociedade. Deus é conservador. Porque foi Ele que mandou conservar. Foi Ele quem falou: conserva. E conservar, queridos, é manter as características originais. Há um padrão, há um modelo, e Deus está dizendo: preserva, preserva. Queridos, eu sei, e agora brincadeiras à parte, com muita seriedade, alguns pregadores têm que chegar no púlpito para dizer há quantos anos ele está casado. Estou casado há 39 anos com a mesma mulher, é uma satisfação, porque a gente foi não mais preservando valores inegociáveis. E a Bíblia está nos ordenando a sermos conservadores, não nesse aspecto político, ou nesse aspecto social, mas no aspecto bíblico. Carisma, conserve a essência que Deus colocou em vocês. Conserve algumas coisas que não podem se perder no meio do caminho. Na hora que vocês estavam aqui celebrando, falei: meu Deus, cadê aqueles jovens que na hora da celebração saia correndo aqui para frente, começavam a dançar aqui na frente? O que se perdeu no caminho? O que você foi perdendo que precisa ser conservado? Porque, queridos,
Daqui a pouco eu vou falar sobre direção. Deus não faz nada sem propósitos pré-definidos. Deus ele é um Deus intencional. Quando ele disse conserva vivo, mantenha a característica, não altera o padrão que eu coloquei. Deus não vai aceitar cópias, queridos. Esse foi um dos grandes problemas do rei Acais, que viu um altar bonito, tirou de Deus para o lado e colocou um altar vistoso, bonito, mas não era o original. Queridos, Adão pecou, mas a redenção de Jesus na cruz é uma recuperação de um plano de alguém que falhou, por isso que ele é chamado o segundo e último Adão. O plano de Deus não falhou, o plano de Deus foi interrompido por uma má administração humana, mas Deus não é um Deus frustrado, e Ele é poderoso para te dar poder para conservar e manter as características. A cada dia as famílias estão se desconfigurando, a sociedade está se desconfigurando, queridos. Eu tenho certeza que Deus tem um tempo determinado para eu dar aula na escola. Não sei até quando, mas sei que o momento que eu estou lá é para eu ser um instrumento de conservação de algumas coisas que estão apodrecendo. Porque corrupção é apodrecimento. Amados, as coisas estão podres demais. A dificuldade hoje de dar aula e não apenas passar um conteúdo, mas estabelecer valores. E professor dentro de sala de aula é autoridade. Eu não permito que nenhuma criança, nenhum aluno meu, pastor Luciano de manhã falou que eu sou chato, agora que você é mais chato ainda. Não entra na sala sem dar bom dia, boa tarde e pedir licença. Normal. Porque você fala com as crianças, elas estão surdas, queridos. Elas não ouvem mais porque elas não conservaram valores de pessoas. Entra, diz boa tarde, com licença. E os adultos estão corrompidos. Chega a hora do lanche, entra sem bater na porta adulto, fala, pode lanchar. E as crianças... Falei, ué, não tem ninguém aqui não, gente? Falei, tá bom, não vou falar com ela não. Falei, ninguém sai da sala enquanto eu não liberar. Se a tia falar, tá na hora, espera. Aí ela entra, pode ir, eles. Eu dou um tempinho e falo, devagar. Devagar. Queridos, essas coisas se não forem orientadas, se perdem. Quem mora com os pais aqui? Levanta a mesma mão, levanta isso. Chega em casa, bênção pai, bênção mãe. Está reclamando, meu filho? Está reclamando, minha filha? Alguém falou da mãe chata aqui? Quem foi? Mãe chata, pai chato. Alguém falou um negócio isso? Teu pai foi chato, tá reclamando? Quer morar sozinho? Quer bancar a casa? As crianças chegam para mim hoje, tio, vai ter dever hoje, de montão. Por quê? Você veio aqui para quê, meu filho? Não dá para a gente ir para quadra. Quadro é melhor que quadra. Eu vou para o quadro. Por que eles estão assim? Porque não tem conservação em casa. E isso, queridos, faz com que as características se percam. E preste atenção, quando as características do passado se perdem no presente, a gente fica sem referência para o futuro. Quando as características do passado se perdem no presente, ficamos sem padrão, referência, modelo para o futuro.
Essa é uma questão que Deus disse, você precisa conservar isso vivo. Você precisa conservar essa realidade. Pais, reúnam-se com seus filhos. Contem histórias, sonhos. E não permita com que a sua casa seja uma casa de problemas. Eu não acredito, conjectura minha, que Noé ficava lá dentro, falando, meu Deus, que corrupção que estava aquela terra. Gente, viu quanta gente que morreu? Olha, gente, quanta gente... Não, eu acredito que ele poderia estar dizendo, louvado seja Deus, que quanto mais a água sobe, mais perto do céu a gente fica. Quanto maior for o dilúvio desta terra, a igreja mais perto de Deus fica, tua família mais perto de Deus fica. Meu irmão, no nome de Jesus, erga suas mãos e dá um glória a Deus bem forte. Diga a Deus que assim se cumpra em nome de Jesus. Se você estiver na arca com esses 6 princípios que nós estamos estabelecendo. Preserve a vida. Preserve a vida. Diga para uns 2 ou 3, preserve a vida. Diga, sua casa é lugar de vida. Fala para ele. Fala para ele. Diga último lugar. Diga, já vai acabar. A verdade está esperta. Diga, direção certa. Diz a Bíblia em Provérbios 11, no versículo de número 14, que sem sábia direção, o povo corrompe, ou se corrompe. Amados, no término dessa ministração, não havia muita alternativa para a arca. A arca estava sobre as águas. Ora poderia estar indo para a esquerda, ora poderia estar indo para a direita. Se Deus não estivesse sustentando, afundar, ora para frente, ora para trás. Só que no caso da arca, não foi assim. A arca não estava sobre as águas à deriva. Repita o que eu disse. De novo. Os homens, as mulheres, a Bíblia diz que a arca vogava, de novo, sobre as águas, não estava à deriva, vogava. Pastor, o que é vogar? Deslizar sobre as águas, sob a força dos remos e das velas. Vogar é deslizar sobre as águas, na força das velas e dos remos. Quando a gente não lê Bíblia, a gente fica assim, né? Que remo! Que vela! Nem timão tinha. Até porque ele não estava do lado de fora para ver a direção. Deus! Deus é que faz a tua casa vogar e não ficar à deriva. É Deus quem tem a direção para o teu lar. Outra vez vos digo, é Deus quem tem a direção para a tua família. Alguém vivo neste ambiente, celebre isso em nome de Jesus. Aleluia! Vire-se aí para uns 2 ou 3 e fala para ele, tua casa não vai ficar à deriva, ela vai vogar. Fala para ele. Fala, não vai estar à deriva, vai vogar.
sem vela e sem remo. Que Deus não precisa do que tu tem para fazer o que Ele quer. Eliseu faz o seguinte: não vai ter chuva, não vai ter vento, mas cava a poça aí que vai sair água. É assim, gente. Ele pode fazer através do que você tem, mas Ele não depende do que você tem. Foi indo. Deus já tinha um plano. A mente de Deus já tinha um endereço. Monte Ararat. É lá que eu vou pousar a arca. E a Bíblia diz algo lindo. Usa o termo hebraico Zacar, da onde vem o nome Zacarias, que significa lembrança. Deus lembrou-se de Noé. E lembrar, queridos, é trazer à tona aquilo que a gente considera importante. Por isso que existem lembranças que te fazem bem e outras lembranças que te fazem mal, porque aquilo para você é importante. Gente, vocês ficam estátua, não nervoso. E tem uns que disfarçam, que é para eu fazer, para ficar assim, ó. Igual o judeu no Muro das Lamentações, né? Guarde isso. É um monte. Guarde isso. Deus lembrou-se. Por que Deus lembrou? Porque estava guardado dentro dele. Você não se lembra daquilo que não está dentro. Noé não estava apenas dentro da arca. Ele estava dentro da mente de Deus. E Deus já tinha um endereço, como tem um endereço para a tua casa, vai ser no Monte Ararat. E quando a arca pousa, ela pousa porque Deus fez soprar um vento. Vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Porque o que faz acalmar as tempestades na tua casa é o vento do Espírito. O Espírito soprou, o vento soprou, as águas minguaram, queridos. A arca pousa sobre o monte Ararat, que alguns até hoje têm dúvida onde fica, aproximadamente, talvez na Turquia, mas isso não interessa. O que interessa, queridos, é que Deus é poderoso para pegar toda a sorte de coisas terríveis da sua vida e transformar o teu lamento em baile. Mas não é apenas crendo e orando, é obedecendo os 5 princípios que antecederam esta mensagem. Se eu disser uma palavra, eu gostaria que você falasse uma palavra inversa a essa palavra, tá bom? Vamos lá? Essa palavra invertida, essa palavra o contrário, ou antônimo, como você quiser, seria como? Vamos lá. Inferno. Show. Trevas. Guerra. Doença. Vocês estão demais, hein? Tem cola ali não, né? Maldição. Maldição é o mal em ação. Bênção é o bem em ação, o bem agindo. O monte pousou onde? A arca, eu falei o monte? O monte. Por isso que não responderam, né? O monte pousou, meu Deus. Tem essa revelação também? O monte, não. A arca pousou onde? No monte? No monte? Qual o nome? Qual o nome? Significa maldição invertida. Qual é o contrário de maldição? Então a arca pousou no lugar da bênção depois de um tempo de maldição. Há um Ararat para a tua casa, há um Ararat para a tua vida, há um Ararat para... meu Deus, eu acho que você pode fazer esse negócio melhor. Há um Ararat, Deus tem um endereço, Deus tem algo certo para você e para mim, mas deixa Ele vogar tua casa. Se Ele vogar sua casa,
Se ele vogar minha casa, ele não precisa do timão, do remo ou da vela. Preserve a vida, mas tenha uma direção. E o detalhe, queridos, a arca não estava se inclinando para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. O endereço dela era para cima. E eu vou repetir algo, pode ficar de pé. Eu vou repetir algo que eu disse numa das últimas vezes que estive aqui. Qual é a primeira atitude que você vai tomar quando você sair daqui? Porque Noé fez duas coisas, uma boa e uma ruim. Ele saiu e construiu um altar, e depois ele plantou uma vinha e se embriagou com ela, ficou nu em casa e amaldiçoou uma descendência. O que você faz depois tem que ser continuidade do que você fez antes. Cuidado, para você não sair daqui construindo um altar, mas depois fazer uma vinha e se embriagar com ela. E eu queria que você saísse do seu lugar e terminasse comigo aqui à frente, nesse tempo de intercessão, de oração, em nome de Jesus. Se você quiser, vem aqui à frente. Enquanto os instrumentos, o mais baixinho possível, tangendo os instrumentos, pastores, por favor, me respaldem aqui, no nome de Jesus. Eu queria que você começasse a liberar uma voz de oração. Eu gostaria de pedir que você começasse a dizer: Deus, eu recebi, Senhor, a Tua palavra. E a Tua palavra não volta vazia sem antes fazer aquilo que te apraz e prosperar naquilo para o qual foi enviada. Eu não chamei você aqui para orar por você. Eu chamei você aqui para que você orasse, para que você clamasse, e que a mão do Altíssimo esteja sobre a tua vida nessa hora. Eu não vou fazer nenhuma oração particular depois, porque você já está resolvendo isso aqui no altar. E o altar é lugar de resolução. O altar é lugar onde nós resolvemos as nossas demandas. Mas eu quero que você ouça o que eu vou te dizer. A intensidade do teu clamor, ele denuncia a importância que você dá ao que você está fazendo. Então eu queria que você começasse a clamar nesse instante o melhor que você puder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho ainda uma coisa para falar para você, mas eu quero pedir que o pastor Luciano levante essa oração, levante esse clamor, cobrindo, estabelecendo um tempo novo na tua história, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coloca diante de Deus a tua vida aí. Tua vida, tua família, coloca diante de Deus aí. Se você está aqui hoje, é porque ainda há esperança. Deus vai fazer, vai dar certo. Põe diante de Deus agora, rasga o teu coração na presença do Senhor e diz: Deus, a minha vida, a minha família tem uma direção certa. A minha vida e minha família tem uma direção certa. E é na tua presença que eu vou descobrir a direção. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Deus, abre os olhos do meu entendimento. Pede ao Senhor aí. Pede ao Senhor aí. Pede ao Senhor. Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para eu compreender, Senhor. Ouvir a tua voz e andar debaixo da tua direção, Senhor. Eu não vou andar à deriva. Existem princípios e valores inegociáveis que Ele estabeleceu para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa vida. Valores inegociáveis. Resgata agora esses valores aí em oração e diz: Senhor, em nome de Jesus, aquilo que eu perdi, eu vou atrás agora. Eu vou atrás agora, comece a buscar agora aquilo que você perdeu, Senhor.
Pede a Deus agora: Senhor, eu vou atrás agora, Senhor, da vida de oração que eu perdi, da vida de devoção que eu perdi, do meu tempo a sós com o Senhor que eu perdi, da disciplina que eu perdi, da instrução que eu parei de dar. Oh meu Deus, eu vou atrás agora de tudo que eu perdi, de tudo que eu deixei para trás, mas que são valores inegociáveis. Eu resgato agora em nome de Jesus, porque a minha casa tem ordem, a minha casa tem direção, e a direção eu busco no teu Espírito, no Espírito de Deus. A direção, Ele sopra sobre a tua vida, a direção certa. A direção certa, Ele sopra sobre a nossa vida. Peça a Ele: Espírito Santo, vem sobre mim. Peça agora, peça agora, peça agora, peça agora. Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim, põe ordem na minha vida, na minha casa, na minha mente. Põe ordem, põe disciplina no meu coração, Senhor, porque eu não posso chegar a algum lugar se eu não tiver uma direção certa, se eu não tiver passos, se eu não tiver estratégia, se eu não for um executivo de estratégias, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas se Deus estabelecer direção certa para você, você vai chegar no destino dele. Peça a Ele: Senhor, faz de mim, faz de mim, faz de mim, Senhor, faz de mim um executivo em nome de Jesus. Oh meu Deus, não está tudo perdido não. Deus faz de novo aquilo que se perdeu. Ele é poderoso para restaurar, resgatar em nome de Jesus. Não importa o quanto o tempo passou, quanto foi destruído, Deus é o Deus de hoje, é o Deus de hoje, não é o Deus que ficou no passado, e nem é uma esperança perdida lá no futuro, mas é o Deus de agora, é o Deus de já. Você crê? Você crê? Em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos sobre os teus filhos aqui, Senhor. Deus, profetizamos: faz o sobrenatural, Senhor, na vida de cada um deles, a começar, Senhor, deste homem. Deus, faz, Senhor, aquilo que ninguém mais acredita que pode acontecer, aquilo que os outros duvidam. Só existe, Senhor, dúvida, só existia, Senhor, gente torcendo contra ou duvidando, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, tudo aquilo que nós somos capazes de pedir ou pensar. Deus pode fazer mais. Deus, em nome de Jesus, pega, Senhor, pega a nossa vida e faz algo além, faz aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém podia imaginar, Senhor. A Tua palavra é quem diz que o Senhor é aquele que faz isso através de nós e em nós. Faz, Senhor, toma a vida de cada um aqui, Senhor, toma a vida de cada um, Senhor, a direção da nossa casa, Senhor, a direção da nossa vida, a partir de hoje nós queremos entregar diante do Senhor. Estende assim a tua mão, estende a sua mão para frente, estende a sua mão para frente assim, ó, e diga: Senhor, eu estou entregando agora. Estende a tua mão para frente e diz: Senhor, eu entrego agora a direção da minha casa ao Espírito Santo. Eu quero obedecer. Diga isso: eu quero obedecer a instrução que o Espírito Santo me dá, que está na palavra. Eu quero obedecer essa instrução, sem questionar, sem duvidar, e obedecendo ela, eu creio que eu vou pousar com a minha casa no lugar da bênção, no lugar da promessa. Maldição invertida, Deus inverte agora e transforma a maldição em bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim.
Deixa eu fazer algo aqui agora. Nós vamos fazer uma renovação de aliança com Deus. Toda conferência de família era feita uma renovação de votos entre marido e mulher, mas hoje nós vamos fazer uma renovação de votos entre a noiva e Cristo. Se você fizer isso de coração, meu querido, o Senhor, Ele casa contigo. E aí o teu casamento vai dar certo. Mas deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus. Fala de coração, rasga o teu coração diante de Deus. Antes que seja tarde, antes que a sua casa desabe, antes que a sua casa caia, rasga o teu coração diante de Deus de verdade. Fala de dentro, fala com tua alma, fala. É isso que o Senhor nos chama. Ele pede, ó, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Então, entenda isso. Tem que botar coração, alma, entendimento e força nisso. Sabe? Não é qualquer coisa não. Deus está presente aqui. O Deus que criou os céus e a terra e que estabeleceu a primeira família na terra está aqui vendo a tua oração. Ele está contemplando a tua oração e Ele é poderoso para fazer algo extraordinário na tua família, na tua casa, para que você viva. Escute só, os melhores anos da sua vida, da sua história, porque muitos de nós olhamos para trás, como era bom aquele tempo, o início do casamento, o início do namoro, quando existia ainda isso, aquilo outro, agora tudo se perdeu. Em nome de Jesus, nós vamos resgatar agora nessa aliança. Vamos resgatar agora. Você tem que querer. Você tem que querer. Você não pode abrir mão. Não seja frouxo. Não seja negligente. Você, especialmente você que está casado, você fez um voto no altar e declarou, foi um juramento diante do céu e da terra, dizendo que ia amar essa mulher, que ia amar esse homem até o fim da vida. E Deus viu, Ele é testemunha. Então honre a tua palavra agora diante de Deus, porque Deus não abençoa desonra, Deus não abençoa gente que não tem palavra. Ele disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, e o que passa disso é do diabo, é de Satanás. Então, antes de ter dito sim, deveria ter pensado e dito, então não, não vamos casar, mas casou. Então eu estou dizendo especialmente para você, assuma o que você declarou no dia do seu casamento e diga, eu vou resgatar o primeiro amor, eu vou resgatar o que se perdeu, eu vou resgatar nessa aliança com Deus agora, e eu vou viver os melhores anos do meu casamento, os melhores anos da minha família, com os meus filhos, vai ser o melhor tempo. Você crê nisso? Amém? Então vamos lá.
Aleluia. É para todos, hein? Há uma renovação de aliança com o Senhor. Com o Senhor. Tem alguém aqui hoje que nunca fez uma oração de entregar sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou então estava afastado? Você? Amém. Você quer fazer hoje? Amém? Amém. Eu preciso disso. Amém. Você precisa disso? Glória a Deus, porque você sabe. Eu também preciso muito disso. E Ele é poderoso para fazer. Então, se você estava afastado do Senhor, como Ele... Tem mais alguém que estava afastado, mas vai fazer hoje essa oração aqui e vai entregar sua vida a Jesus? Tem? Quem estava afastado e hoje você está se reconciliando com Deus, você vai fazer essa oração aqui entregando a sua vida ao Senhor. E Ele vai ser o guia, Ele vai ser o capitão, Ele vai dar a direção para a sua vida. Amém? Então vamos orar? Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos ao Senhor. Erga suas mãos comigo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Eu fiz essa oração. Erga suas mãos. Eu quero pedir ao pastor Marcos para fazer essa oração de renovação de aliança com Deus agora. Renovação de aliança com Deus. E isso, quando a nossa aliança com Deus está renovada, aliançada, então o nosso casamento vai ser ajustado. Vamos lá, erga suas mãos. Erga suas mãos aos céus. Antes da gente chorar, quero que você faça algumas declarações, porque declarações são assinaturas no mundo espiritual. Quando eu declaro no mundo espiritual, eu estou protocolando no mundo espiritual. Então, feche os seus olhos, erga suas mãos e diga: Senhor, segundo a palavra sacerdotal, eu quero renovar a minha aliança contigo. Uma aliança, Senhor, só é quebrada pela parte infiel. Então, no que depende do Senhor, a aliança nunca será quebrada. Senhor, Tu não quebras alianças. Por isso, neste momento eu te peço, me perdoe, e em nome de Jesus, receba o meu pacto renovado. Eu declaro neste altar que eu estou restaurando a minha aliança com o meu Deus, com o meu Senhor, com o dono da igreja, Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Exalte o nome dele. Que assim seja, segundo a palavra liberada, no nome de Jesus.